Muito que preocupante, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos falar de uma declaração de Marcelo Teixeira que causou, certo alvoroço, certa balbúrdia, com razão, durante essa última semana. Ele falando que não acredita que o rebaixamento seja uma possibilidade. É uma declaração ruim porque nega a realidade. O Santos é o primeiro time acima da zona de rebaixamento neste momento, mas na minha visão também é muito preocupante porque ela mexe com a zica. Mexe com a zica. Em 2023, Rueda falou a mesma coisa, vamos mostrar neste vídeo, então isso mexe bastante com a mística negativa, a famosa zicada, e eu acho que no futebol isso existe, então me preocupou bastante. Durante a semana, se você está chegando só neste final de semana, durante a semana tivemos vários vídeos que eu considero basicamente interessantes aqui no canal, então antes do assunto principal, vou recomendá-los a vocês. Por exemplo, neste sábado, publicamos, eu e Eduardo Jardim, uma collab, agora tem collab no YouTube, aqui entre Eu Vim de Santos e Jogo Falado, a entrevista que a gente fez com dois meninos da base do Santos, o Davi Nogueira e o Vinícius Rocha, que frequentam a seleção sub-17, que inclusive será convocada para o Mundial semana que vem. Claro, a gente não sabe se eles serão convocados, mas foi uma conversa bastante interessante sobre não só o Santos, seleção, carreira, enfim. Eles estavam bem soltos, Jogadores geralmente são travados, mas tanto o Vinícius quanto o Davi estiveram bem soltos. Já tem comentários falando, nossa, falam melhor que muito profissional. E é um fato, então a entrevista é bem legal com dois meninos da Vila. Em termos de análises, tivemos uma do Roleiser, muita gente tem pedido, e uma sobre o problema da falta de finalização com qualidade do Santos. O Santos é o time que pior chuta no Brasileiro em termos de aproveitamento, em termos de desperdício de chances criadas. Esse vídeo dos chutes foi na terça-feira, do Roleiser na quarta. E nos nossos quadros especiais, na quinta-feira tivemos o Top 10. Toda semana eu tento fazer aqui um Top 10, tirando semanas que tem jogos no meio de semana. Tipo essa semana que a gente vai enfrentar o Corinthians, na quarta. Mas quando não tem no meio de semana, rola essa lista, rola esse ranking. E foi desta vez uma polêmica ou uma desesperadora com o Top 10 piores técnicos do Santos desde 2019. Foi duro, mas muita gente estava pedindo, eu fiz. E no dia seguinte teve nosso quadro Histórias, Nossas Histórias, sobre os dias de luta, dias de glória do Santos. E dessa vez eu contei como o Santos contratou o Zé Roberto em 2006, de surpresa, e no vídeo tem vários comentários de vocês contando como foi simplesmente acordar, voltar à escola, estar no trabalho e tipo, o quê? O Santos contratou o Zé Roberto, o que está acontecendo? Foi muito louco contar essa história aqui no vídeo. Bom, vamos falar então da declaração de Marcelo Teixeira e as similaridades com a do Rueda. Qual é o nome do programa? Esporte Record, da TV Record. O Marcelo Teixeira deu uma entrevista durante essa semana, ou pelo menos ela foi ao ar durante essa semana, não posso cravar que foi dada, e falou o seguinte, vamos às aspas. Não tenho essa preocupação de não conseguir fugir da zona do rebaixamento. Estou muito esperançoso de que o Santos tenha um elenco. Pelo elenco que o Santos tem, pelos jogadores de qualidade, é um processo de transição. Nós acreditamos que nós vamos fazer um trabalho para nós alcançarmos o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional. E aí você pode separar este parágrafo, essa declaração, em vários pontos que são extremamente similares a coisas que o Rueda falou em 2023. Mas se o Rueda falou, a gente tem que respirar. Então, vamos falar da GoCase, porque os copos térmicos estão saindo por menos de R$130 com o cupom Eu Vim de Santos durante este mês de outubro. E, vou até pegar aqui, tá vindo com tampa, hein? Tá vindo com tampa, tem no modelo branco, tem no modelo preto, tem no modelo listrado, tem diversos modelos para você tomar sua água, seu refrigerante, sua cervejinha no copo térmico do Santos antes de ouvir sobre declarações do Rueda. O que é triste, eu até peço desculpas, mas com o cupom 20 Santos lá na GoCase, pelo menos eu te dou um belo desconto para compensar o drama que eu vou te fazer passar agora. O link está na descrição, o QR Code na tela, como sempre, tá? Cupom é 20 Santos. Bom, olha só. O Marcelo Teixeira fala em não ter a preocupação, em estar esperançoso sobre o elenco do Santos, sobre conseguir vaga em competição internacional. Separei 3 pontos aqui. Vamos para 2 declarações do Rueda em 2023. Uma foi ao Diário do Peixe em junho, no começo do Brasileiro. Após o Santos estava em 13º em junho, não estava nem assim desesperador. Vai piorar na próxima. Mas ele falava o seguinte: na nossa meta isso nem passa.
sobre o rebaixamento. A gente quer brigar para ir para a Libertadores. Temos de olhar sempre para frente. Só nesse pequeno trecho ele já abordou dois dos mesmos tópicos que o Teixeira. Que a meta nunca é o rebaixamento, até porque, que bom, né? Que não acredita em rebaixamento, a meta não pode ser rebaixamento, pelo amor de Deus. E que tá brigando por competição internacional, aqui ele fala de fato a Libertadores. Aí, em setembro, ele foi à Rádio Bandeirantes e piorou a situação. Nunca esteve no nosso pensamento lutar contra o rebaixamento. Estamos fazendo um trabalho para melhorar o time. Se você analisar o nosso time, jogador por jogador, não era para estar nessa situação. A gente chegou à conclusão que talvez fosse o peso dos últimos 2 anos. Já nesse trecho, ele aborda o terceiro, que é o elenco. Ele acreditava muito no elenco e tal. Melhorando a situação financeira, a gente reforçou muito mais o time. Aquele segundo de silêncio de constrangimento. A gente trouxe o Jean Lucas, um desejo da nossa torcida, um jogador diferenciado. Trouxemos o Pituca em 2024. Ele já é um jogador do Santos. Na época ele está falando do pré-contrato, né? A partir do ano que vem, o Santos vai estar em outro patamar, em condições de disputar resultados melhores. Estamos qualificando o time. De novo, ele completa, não existe essa hipótese de rebaixamento na minha cabeça, o Santos não vai cair. De novo, o Rueda, é claro, ignorava a realidade, né, se colocava como presidente de um time que deixaria um legado, não deixou, que conseguiria a vaga na Libertadores. É engraçado que ele não falava nem Sul-Americana, ele falava em Libertadores. Não conseguiu, obviamente ele foi parar na Série B. E ele usava o argumento de que o elenco era muito forte. E eu entendo que é a coisa que o Marcelo está fazendo. E eu entendo você não querer queimar o seu elenco. Eu super entendo, de verdade. Mas eu acho que é nessa oportunidade que você tem que dar uma bronca. Por isso que eu elogiei quando o Marcelo Teixeira, depois da derrota para o Vasco, mas no primeiro turno, não no Morumbi, lá no primeiro turno, falou, temos o elenco que tem que fazer mais do que isso. Só que se passou mais de um turno, o elenco não entrega mais do que aquilo. O Santos está lá, de novo, logo acima na zona de rebaixamento. Tem que entregar mais que isso. Então tem que falar esse tipo de coisa. Tem que mostrar para esses caras que a gente está insatisfeito. Você fica falando, não acho que é essa briga contra o rebaixamento, não tem essa preocupação. Passa a mensagem para os caras de que está tudo bem, que está tudo tranquilo, de que a qualquer momento eles vão escapar. O time de 2023 tinha isso muito na cabeça, né? Na hora H a gente vai vencer, e não venceu, até perder a última rodada e cair. Se ficar nesse papinho, se tirar essa pressão, os caras vão se acomodar. Tem que fazer essa pressão. Então essa declaração de Teixeira de que não tem essa preocupação, me preocupa, porque eu estou preocupado, você com certeza que está me assistindo está preocupado, e ele está negando uma realidade e está falando igual ao Rueda, que o elenco é forte, que quer ir para a competição internacional, pode até ir no final. Mas nós já estamos em outubro, essa declaração do Teixeira é mais tardia até do que essa que eu acabei de ler sobre, do Rueda, sobre não brigar contra o rebaixamento. A última do Rueda foi em setembro, nós estamos em outubro, no começo de dezembro acaba o campeonato. E aí? Faltam 2 meses. Vão acordar ou vão ficar falando que não estão preocupados e negando a realidade como negou em 2023? Não pode repetir o roteiro, mas tem pessoas dentro do Santos, parece que tem essa sanha de repetir o roteiro. Tá bom, aí você pode falar para finalizar. Mas se ele perguntar sobre o rebaixamento, você quer que ele fale o quê? Olha, ele tem que falar, estou preocupado porque a nossa posição realmente é complicada. Estamos apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, não podemos negar essa realidade. Mas aí sim ele pode falar do elenco, né? Confio que esses jogadores, que nós depositamos essa confiança em contratá-los, têm essa capacidade. Eu espero que eles demonstrem essa capacidade, né? Esse tipo de declaração, falar que não tem preocupação, que o elenco é lá pra cima, pra mim é zica, pra mim é repetição de um roteiro que a gente tem que torcer para que nunca seja repetido. Então, quando dá dicas de estão querendo ir por esse lado, a gente tem que chegar e dar a martelada. Pá, né? Que nem ele fez naquele famoso vídeo. Deu 10. E olha que a marreta era maior que a minha. Eu dei aquela pancada. Deu, né? Para de falar essas coisas. Pelo amor de Deus. É isso, né? Vamos aqui comentando tudo que surgir até quarta-feira, quando a gente enfrenta o Corinthians.